Olá, turma, bom dia. Hoje estou aqui para dar continuidade nessas aulas pela plataforma. Como você já sabe que passamos por um período aí de recesso, pelo qual os motivos vocês já conhecem, né? Então, vocês receberam uma apostila aí de Educação Física, onde a mesma vocês não vão copiar no caderno. Simplesmente vocês vão colar ela no caderno, certo? E ficar acompanhando a explicação que vai ser de acordo aí com esse material que vocês receberam. Então, primeiro aí conteúdo aí da apostila aí que vocês receberam, tem aí um texto aí relacionado à Copa do Mundo, certo? Então, vocês vão passar a conhecer um pouco aí sobre aí a Copa do Mundo. Então, isso aí é um textozinho que vocês que contém conhecimentos aí que vocês possam saber um pouco relacionado a esse grande evento de futebol. Então, isso aí vai estar voltado mais aí para o quê? Para o Brasil, para a nossa seleção, para vocês conhecerem um pouco aí como é que é organizada essa competição, relacionada aos títulos, quando começou. Então, enfim, então são esses mais ou menos esses assuntos que vocês vão encontrar aí nesse texto, certo? Então, um dos pontos aí que vocês vão encontrar no texto aí é sobre a seleção brasileira. Então, fala que a seleção brasileira já conquistou 5 títulos da Copa do Mundo. Então, a nossa seleção, o nosso país, o Brasil, ele é o único país que conseguiu ganhar 5 títulos da Copa do Mundo. Então, a nossa seleção é pentacampeão de futebol, no qual essa competição ela é organizada pela maior entidade relacionada ao esporte do futebol, que é a FIFA. Então, a FIFA é que organiza as principais competições de futebol. Então, é o maior evento de futebol que a FIFA organiza, que é a Copa do Mundo. Então, o Brasil também é a seleção com maior número de vitórias de Copa do Mundo. E também é o único país que participou de todas as edições da Copa do Mundo. Então, é a única seleção que participou de todas as Copas do Mundo. Então, essa Copa do Mundo ela acontece num período de 4 em 4 anos. Então, é o período que acontece em 4 em 4 anos. A quantidade de seleções que fazem parte desse grande evento são de 32 seleções, né? Então esses são pontos que vocês vão encontrar aí no texto aí. Então todas essas informações que eu estou falando, todas vocês vão encontrar no texto, pessoal. Então 32 seleções. Mas professor, como é que essas seleções fazem para poder participar da Copa do Mundo? Existe uma eliminatória, então cada continente vai passar por um processo de eliminatória, um dos melhores países que conseguir alcançar aí, a classificação para a Copa do Mundo, então eles que vão participar. Então é um processo de eliminatória para que venha a acontecer essa classificação dessas seleções. Então, essa Copa do Mundo, quando foi que ela começou a existir? Desde quando? Qual o tempo? Então, ela começou através, no ano de 1928, pelo francês que criou essa competição, mas a primeira competição mesmo ele criou em 1928, mas a primeira participação da Copa foi no ano de 1930, que foi disputada aqui no nosso vizinho no Uruguai, né, onde teve a seleção anfitriã como a campeã, o próprio Uruguai que conseguiu ser campeão da Copa do Mundo. Então poucos países também conseguiram ser campeão em seu país, que não é o caso do Brasil. Tivemos 2 Copas do Mundo aqui no Brasil, onde o Brasil não conseguiu almejar a vitória. Então, foi a primeira Copa do Mundo. Países que já conquistaram a Copa do Mundo, nós vamos ter Itália, Inglaterra, Uruguai, Argentina, próprio Brasil. Então, foram seleções que conseguiram ser campeã
da Copa do Mundo. Então esse texto fala mais ou menos nesse resumo aí que eu falei para vocês relacionado a isso, ao Brasil, nas conquistas do Brasil, o que mais, nas participações que o Brasil já teve nessa Copa, dos títulos, né? O período que esse torneio, né, veio, começou a ser desenvolvido. O período, né, dessa Copa do Mundo a gente tem um período de um mês só de jogos entre as seleções. Começa no processo de eliminatória e depois no processo de mata-mata. Então quem ganha vai ficando, perdeu já vai saindo. Então a Copa do Mundo acontece dessa forma. Então todo mundo, se vocês observarem, eles, nesse período acontece uma grande manifestação mundial, né? A gente vê aqui no Brasil, quando é no período de Copa, jogo da seleção, para escola, para banco, enfim, tudo eles param naquele período do jogo do Brasil para o povo, para a população assistir o jogo da seleção. Então existe toda uma mobilização mundial da população, as pessoas pintam as ruas, calçadas, botam bandeirinha. Então existe todo esse processo de manifestação. Então é uma paixão mundial realmente a Copa do Mundo. Então o texto fala mais ou menos relacionado a tudo isso que eu falei para vocês. Então logo após o texto lá embaixo vocês vão encontrar um exercício, certo? Um exercício com 5 questões relacionado ao texto. Então vamos ter lá as perguntas, né? Quantas vezes o Brasil foi campeão da Copa do Mundo de futebol? Tem lá no texto, eu comentei também a respeito disso, né? A segunda pergunta, qual é o único país a participar de todas as Copas do Mundo de futebol? Comentamos também a respeito disso aí, qual é a única seleção, né? A terceira, em qual país foi realizada a primeira Copa do Mundo? Falei a respeito disso, que foi um dos nossos vizinhos, né, que realizou essa Copa. A quarta pergunta, qual a duração da Copa do Mundo de futebol? Falei isso também para vocês aí, esse período aí, vocês também vão encontrar no texto esse período que acontece a Copa do Mundo. Certo? E a quinta e última pergunta, né, quantas seleções fazem parte da Copa do Mundo de futebol? Falei para vocês aí a quantidade de seleções que fazem parte, como acontece essa classificação no processo de eliminatória para que essas seleções possam participar da Copa do Mundo, né? Então todas aí essas perguntas aí desse exercício aí, falei para vocês a respeito de todas, vocês também vão encontrar no texto aí. Então espero que tenha ficado bem esclarecida aí essa explicação relacionada a esse texto. Espero que vocês não tenham nenhuma dificuldade para responder esse exercício. Mas se vocês tiverem também não tem nenhum problema, estou à disposição para que a gente possa esclarecer qualquer dúvida que venha aparecer diante desse material aí que vocês têm em mãos aí. Ok, pessoal? Então qualquer dúvida estou aguardando aí para a gente esclarecer.